A paz do Senhor a todos os irmãos. É com muita satisfação e neste momento passo a compartilhar com vocês uma palavra de Deus que Deus me deu ontem. Ao estar dormindo, ouvi uma voz dizendo: leia 1 Samuel capítulo 7, versículo 13. E vou aqui compartilhar com vocês esta palavra. Eu espero que os irmãos receba e abra o coração para entender o que Deus quer falar para nós. A palavra diz assim: andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram grandemente. Vou repetir o versículo: andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram, Glória a Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. O povo de Israel que andava ali fazendo a cega do trigo no vale. E eles andavam agora tristes, andavam abatidos, andavam tristonhos, porque a arca tinha sido levada para a casa de Dagom. Mas de repente, eles estavam andando pelo território ali de Bet-Semes e de repente eles veem, fazendo a cega no trigo, diz a palavra de Deus, e eles viram, levantando os olhos, viram a arca de Deus. O que nós percebemos nessa palavra, que tem a ver com nós nos dias de hoje, é que nós estamos andando igual o povo de Bet-Semes. Nós estamos andando neste mundo e fazendo a cega do trigo no vale. Estamos colhendo tudo que é para a nossa necessidade e estamos no vale. É neste vale em que nós temos nos achado, nos encontrado, é que nós fazemos a cega, é que nós vamos cegando, vamos colhendo. O certo é que nós temos a esperança sempre de ver a presença de Deus, de sentir a presença de Deus na nossa vida. O vale está difícil fazer essa cega, está difícil ir andando e chorando e levando a preciosa semente, fazendo a semeadura. Está muito difícil nesses dias de hoje, porque nós vemos que tem muita coisa desagradando a Deus nos dias de hoje. Tem muitas pessoas ainda dando lugar à vaidade e vendo que Deus colocou o mundo inteiro neste vale, o mundo inteiro de joelhos. Reporta os jornais que notificam sobre este Covid, o mundo inteiro de joelho. A economia de vários países foram derrubados por terra. E o que nós percebemos é que tem muitas pessoas ainda que não se dá conta de que nós estamos andando num grande vale, num grande abatimento de espírito e de alma. E tem gente se comportando como se estivesse vivendo uma moda. Você vê pessoas colocando essa maldita máscara no rosto e como se fosse de moda. Outros fazem estampas do que querem, da bandeira do Brasil, estampas coloridas, estampa disso, estampa daquilo, para combinar com o realce dos olhos. Estão pensando que são algum tipo de super-herói, né? Como a gente vê por aí em histórias em quadrinhos, em história de super-herói Marvel, essas historinhas aí, né, da Disney.
Eu não sei, porque Deus nos coloca num vale e é para cegar, é para fazer a cega, é para colher o que se plantou, é para fazer a colheita da semente que foi lançada no nosso terreno, no terreno pela palavra de Deus, pelo Evangelho. E nós estamos muitas vezes achando que tudo é divertimento, que tudo tá bom. Tem pessoas que não levam a sério, né? Acha que tá tudo bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tá tudo bom na minha casa, não está tendo vale. É por isso que eu quero dizer para você que as trombetas do Apocalipse, ela vem para consertar a vida de crente. Ela é para a preparação da vida daqueles que vão ser arrebatados. De muitos que ainda estão vivendo, né, despreocupadamente. De muitos que estão vivendo além daquilo que o Espírito de Deus, ele pede de cada um de nós. As trombetas do Apocalipse, então de repente, abre-se um selo, abre-se as trombetas, e as pessoas não percebem ainda o toque, não percebe a abertura do selo, não discerne, não consegue discernir, entender o significado, não percebeu ainda que apesar dele, de você, de eu, ter sido apanhado por esta circunstância em que nós estamos vivendo, mas não percebeu que está no vale. Não percebeu que está diante de uma provação, diante de uma circunstância que é para purificação, para poder se entrar no céu, para poder ser arrebatado. Não tem problema. Se você não percebeu ainda, tem uma boa palavra, uma boa notícia para você. Você vai perceber, porque tem 8 selos para se abrir, tem outras trombetas para tocar. E o de trombeta em trombeta e de selo em selo sendo aberto, o aviso vai ser mais rígido, vai ser mais rigoroso. Se não apanhou alguém, vai ser apanhado, vai ser notificado de que Deus não está brincando, de que as coisas serão realmente mais difíceis de se fazer. Nós estamos fazendo a cega no vale, e nós não podemos nos envolver, nós que fomos arregimentados para este exército de Deus, não podemos nos envolver com as vaidades deste mundo, com as alegrias deste mundo que este mundo oferece. Não podemos nos comprometer com as coisas que tiram de nós a visão espiritual do que acontece, do que está acontecendo. Eu estou alarmado porque eu vejo um monte de crente se divertindo com máscara, com essa máscara maldita, amaldiçoada. Você está entendendo? Então nós não podemos ficar assim. E nós temos que perceber, quando se percebe isso, é porque nós não temos a presença viva de Deus na nossa vida. Quando deixamos assim as coisas acontecerem, quando estamos alheios ao que está acontecendo, quando nós não dobramos o nosso joelho, quando nós não lançamos as nossas almas aos pés do Senhor, derramamos as nossas almas diante de Deus para pedir misericórdia, para suplicar a sua benignidade, a sua graça. E quando nós continuamos a viver assim como se nada tivesse acontecendo, é perigoso, né? Isso é porque nós não temos uma participação espiritual vivida pelo Espírito de Deus. Então é necessário que nós retenhamos, que nós voltemos ao nosso estado normal. É necessário que nós retornemos para ver o que é que o Espírito de Deus está dizendo à igreja.
fazendo a seca no vale. E o salmista, ele disse que quando ele olhou para os montes, são montes e são vales. Tem pessoas que estão no vale, tem pessoas que têm monte na sua frente, é a mesma coisa. Tem montes de dificuldade, são os vales de dificuldade. E o salmista, olhando para o monte, ele diz: de onde me virá o socorro? De onde procederá o socorro para a minha vida? De onde vem? Os de Bet-Semes, quando eles levantaram os olhos, quando eles viram, tiraram os olhos dali daquele vale, porque você pode andar no vale, você pode fazer a cega no vale, mas os seus olhos não podem estar no vale. Os seus olhos têm que estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, para aquele que é galardoador dos que o buscam, para Deus. Nossos olhos têm que estar olhando para cima. Mas logo acima o salmista viu que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então logo quando eles levantaram os olhos, eles viram a arca de Deus. O negócio é ter visão. O negócio é ver. O negócio é perceber. Porque quando nós temos visão, nós não ficamos alheios. Quando nós temos visão, nós não ficamos apáticos, aquém, além. Quando nós temos visão, nós vemos a glória de Deus se manifestar. E eles viram. E quando nós levantamos os olhos, é o que Jesus disse: levantando os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Se aproxima, e não é tempo de viver na vaidade. Não é tempo de viver querendo status. Não é tempo de nós estarmos vivendo o que está acontecendo hoje. Nós estamos alarmados. Crente verdadeiro está alarmado. Com tanta vaidade, com tanto glamour, com tanta gente querendo aparecer. Então é tempo de nós levantarmos os nossos olhos, porque os de Bet-Semes, eles viram a arca, e vendo a arca eles se alegraram. Não tem como você não presenciar a presença de Deus, ver a presença de Deus e você não sentir alegria espiritual e não sentir comunhão com Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então, ao olhar para cima, ao tirar os olhos da terra, porque a palavra de Deus nos diz: tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu. Mas o que significa ligar na terra? É olhar para cima. Por isso que liga no céu, porque quando liga na terra está olhando para cima. Então tudo que ligar terá sido ligado no céu. Então você sente a comunhão com Deus, você sente a presença de Deus, o Espírito de Deus testifica ao seu espírito e te diz expressamente. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Te diz expressamente o que está acontecendo, qual é o momento em que você está vivendo. E que não é tempo de brincadeira, não é tempo de ficar achando que as coisas estão normais e não estão. Então é tempo de olhar para cima, é tempo de revestir da presença de Deus, porque os de Bet-Semes se alegraram. Então é tempo de nós buscarmos ao Senhor, nos revestir do seu Espírito, nos revestir da sua graça, nos revestir do seu poder, receber revestimento de toda a sua ampla suficiência na nossa vida, para poder realmente sabermos e entendermos o que é que está acontecendo. Ou nós vamos ficar esperando pela abertura do próximo selo, pela abertura da próxima, pelo toque da próxima trombeta? Porque vai ser assim. Infelizmente, muitas pessoas só vão entender o que está acontecendo a partir que as coisas forem gradativamente mais ficando difíceis, se afunilando, onde uma terça parte
de algo vai sendo dizimada. E eu estive percebendo ontem, e até a trombeta trocar, eu estive fazendo as contas ontem, até a trombeta tocar, até o toque da trombeta, principalmente na sexta trombeta, vai haver uma dizimação de homens na terra, de homens. Primeiro você vê que foi ferido a terça parte das árvores, depois você vê que foi ferido a terça parte da vida do mar, com a queda do meteoro, foi ferido, né? Depois você vê que é ferido a terça parte dos rios, com amargura, com águas amargas, porque as estrelas eram absinto. Na quarta trombeta você percebe que foi ferido, né, a terça parte da claridade do sol e da lua e das estrelas. Na quinta trombeta vem e de repente sai aquele ser, aquela estrela que cai como absinto na terra e reúne. Na sexta trombeta é ferido a terça parte dos homens. E olhando para isto, levando um levantamento de números, nós temos hoje, eu fui buscar no Google, 7 bilhões 593 milhões de pessoas no mundo. Então nessa sexta trombeta, que ela antecede a sétima trombeta, ou seja, a trombeta do arrebatamento, a última trombeta, glória a Deus, então é ferida uma terça parte, 1/3 dos homens, 1/3 dos seres humanos serão dizimados. Então, se você fizer as contas, 7 bilhões 593 milhões de pessoas, menos 1/3, dá mais de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas mortas só nessa trombeta. Se é daqui até lá nós tivermos ainda este número, porque o número pode ser maior ainda, né? Mas como vemos que está se avizinhando, que está tudo muito próximo, então nós vemos aí 1/3 de 7 bilhões 593 milhões, dá 2 bilhões de pessoas. É muita coisa. 1/3 é você pegar 100 e dividir por 3, né? Dá 33,3 tal. Então 1/3 é isso. Então é alarmante. Quem vai resistir? Como Jesus disse, quem terá fé quando vier, pois, o Filho do Homem? Achará ele, porventura, fé na terra quando vier, pois, o Filho do Homem? É por isso que, para resistir a tantas coisas que vai acontecer, nós temos que estar revestido do Espírito Santo de Deus, não se embriagando com vinho, no qual há contenda, há dissolução, há disse-me-disse, há brigas, há desavenças, mas nos revestindo da graça de Deus, cheio da presença de Deus. É tempo de levantar os olhos, é tempo de ligar na terra, é tempo de olhar para cima e ver que a nossa redenção, ela se aproxima. Não é tempo de se mostrar, é tempo de se esconder, é tempo de se preservar, não é tempo de querer aparecer, é tempo de se ocultar e deixar que tão somente Deus, Ele te veja. Não é querer ser visto com os homens. Não podemos viver como os fariseus, que com os fins de serem vistos por os homens, faziam longas orações, longas pregações, dava aquele show todo. Não é tempo disso. É tempo de que nós desapareça e que Cristo, Ele floresça. Então, meus queridos, vamos ficar atento. Guarde essa palavra no seu coração. Uma palavra que Deus nos concede nesta tarde. E aqui estamos fazendo essa live
e que Deus realmente em Cristo, Ele possa abençoar tudo. Vamos levantar os nossos olhos, mesmo fazendo a cega, neste vale, diante desses montes, levantemos nossos olhos, sabendo que o Senhor, Ele é o nosso socorro. O Senhor é quem nos guarda, é quem nos guia, é Ele que nos dá vitória. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e nos abençoe a todos. Amém.